Olá, eu sou o Ed Albuquerque, estou chegando aqui agora com mais um vídeo para o canal Sem Religião. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pelo reconhecimento desse trabalho. É vocês quem dão a nota para o nosso trabalho aqui. Eu fico muito contente de ler os comentários de vocês, onde vocês me parabenizam, onde eu posso ver que vocês se identificam com as minhas ideias, com o meu ponto de vista. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Se você quiser e desejar nos ajudar esse canal a melhorar, a fim de que possamos produzir um conteúdo com mais qualidade, aí tem a plaquetinha aí, torne-se membro. Você pode acessar essa plaquetinha, tocar nela e escolher lá a opção para ser membro e ajudar esse canal a melhorar a sua qualidade no conteúdo, no próprio material, para que você fique à vontade para assistir os nossos vídeos. Tudo bem? Se você ainda não é inscrito, por favor, tem aí também uma plaquetinha aí, inscreva-se. Se inscreva agora mesmo, não perca tempo, tá certo? Não se esqueça de acionar o sininho para você receber sempre que nós trazermos um vídeo aqui no canal, para que você receba as notificações do YouTube, tá bom? Para não perder nada. Bom, dito tudo isso, agora vamos ao assunto do vídeo de hoje. Como vocês viram no título do vídeo, na capa do vídeo, o Deus dos Hebreus não é o Deus dos cristãos. Eu quero fazer essa distinção do Deus dos Hebreus para o Deus dos cristãos. O Deus dos Hebreus, ele recebe várias nomenclaturas. Ele recebe vários títulos, vários. Ele recebe Hashem pelos próprios hebreus, ele recebe Adonai, El Shaddai, Yod-Heh Vav-Heh, enfim, são títulos que identificam uma característica da sua natureza, segundo os teólogos judeus. Já Jesus Cristo, ele é o personagem central do cristianismo. Esse é o personagem central do cristianismo. Quando um cristão decide invocá-lo, é a ele. Precisa de um socorro, é a ele que busca. Precisa de uma resposta, busca Jesus. Ele é o único Salvador. No cristianismo, Jesus é o único Salvador. Eu quero trazer essa distinção porque eu vejo uma confusão inexplicável no meio dos próprios evangélicos. No meio dos próprios evangélicos. O povo judeu não precisa dessas explicações. Eles estão bem definidos com relação ao seu Deus. Eles conhecem muito bem o seu Deus. Já o povo evangélico, o povo cristão, ora eles falam do Deus dos judeus, ora eles falam do Deus do cristianismo. Eles não têm assim uma definição clara para poder expressar as características do seu Deus. E hoje nesse vídeo eu vou dar a minha opinião. É claro, não vou desgastar esse assunto, é muito vasto, tem muita gente que é PhD nesse assunto, sabe muito mais do que eu, mas eu vou colocar a minha ideia aqui. Eu não me preocupo se eu sei de tudo ou se eu não sei. Aqui eu me sinto à vontade para expressar a minha opinião.
eu fico muito tranquilo em expressar a minha opinião. E aceito a correção. Quando eu erro em alguma palavra, quando eu erro numa colocação, num conceito, então vem um inscrito, vem uma pessoa e diz: olha, Ed, não é assim, é assado, é frito, é cozido. Eu aceito claramente, porque eu não sou o dono da verdade e nem quero ser. Longe de mim essa ideia de querer ser o dono da verdade. Não estou aqui para ensinar, para ser um mestre, para ser um tutor, um coach, para ser um guru, um guia. Não. Aqui é um lugar democrático, se é que podemos usar essa expressão. Aqui nós temos essa liberdade, vamos dizer. Nós temos a liberdade de expressar as nossas ideias, sempre em busca do conhecimento, sempre em busca de evoluir no conhecimento, no raciocínio, na consciência, na razão, no intelecto. Esse canal é um lugar para pessoas sérias, para pessoas que já saíram da religião, para pessoas que mudaram de atitude, de pensamento, de ideias, pessoas que se libertaram da ignorância, das trevas, do medo, do terror, do pânico, de todas essas coisas que a religião costuma trabalhar para manter o seu povo ali. Então esse é um canal muito aberto. É por isso que ele traz o logo sem religião. Sem religião. O importante aqui é a pessoa de cada um de nós. É claro, eu sempre vou pedir que haja respeito, tanto da parte dos ateus, quanto da parte dos irmãos evangélicos, espíritas, cristãos, de todas as denominações possíveis. Então, voltando à ideia dos dois deuses, o povo judeu conhece muito bem quem é o seu Deus. O seu Deus é Hashem, é Yod-Heh Vav-Heh, é Adonai, Kadosh Baruch Hu, esse é o seu Deus, o Deus do povo judeu. É um Deus diferente, ele é diferenciado, e já eu vou descrever algumas de suas qualidades e características pessoais, tá? Então fique atento para você entender. Lembrando, mais uma vez, que essa é a minha opinião. Isso aqui não consiste numa verdade absoluta, irrefutável e inerrante. É a minha opinião. Fique à vontade para você acrescentar algo mais a respeito do que eu estou falando aqui. Então, Jesus Cristo, que é o Deus do povo cristão, é totalmente diferente. E por que ele é totalmente diferente do Deus do povo judeu? Vamos lá. O Deus do povo judeu, ele é muito mais antigo. Muito mais antigo. E, pelo que dizem muitos teólogos, ele é um plágio de outros povos. Ele foi conduzido para a religião judaica de outros povos. Ele tem um conjunto de características que se vê em outras escrituras, em outros livros, em outras religiões. Esse é o Deus do povo judeu. Ele é um Deus que eu vejo, é assim que eu vejo o Deus do povo judeu, o Deus do Velho Testamento, como um Deus temperamental. Ele é um Deus temperamental. Ele é um Deus impaciente, muito embora ele mesmo diga que ele é misericordioso. Mas tem um texto que diz que ele tem misericórdia de quem ele quer ter. Logo, ele não é um Deus que tem misericórdia de todo mundo, como se imagina e como se prega. Deus, o Deus dos judeus, o Deus do Velho Testamento, aí nesse versículo que diz que ele tem misericórdia de quem ele quer ter, ele escolhe
Ele escolhe a dedo a quem ele quer usar de misericórdia. A sua misericórdia não é para todos. Ela é uma misericórdia limitada, é exclusiva. Então isso mostra a soberba desse Deus, o ego elevado desse Deus. Ele é um Deus temperamental e ele pratica crimes, ele ordena crimes, né? Ele mesmo executa genocídios, ele ordena extermínios, ele ordena a matança até mesmo de animais. Veja se esse é um Deus de misericórdia. Veja se ele é um Deus compassivo, um Deus bondoso, um Pai de amor. Ele manda abater até os animais pela culpa do ser humano. E o que dirá das crianças? E o que dizer das crianças, né? Dos bebês de colo, das mulheres grávidas, que ele manda partir ao meio com espada, da forma mais cruel e brutal que se possa imaginar. Coisas e práticas que nem os piores criminosos, os piores homicidas nos dias de hoje, têm a coragem de fazer tal coisa como a gente vê escrito na Bíblia. Por exemplo, em Oséias 13, está dizendo que Deus, ele determinou, ele sentenciou o povo de Samaria, simplesmente por eles se rebelarem a Deus. Estavam obedecendo a Deus e se rebelaram. Então Deus não tolera, mais uma vez, uma das características pessoais desse Deus, ele é intolerante quanto à religião do próximo, ele não respeita a religião do próximo, ele não respeita os outros deuses, ele é um Deus narcisista. Ele é um Deus narcisista, ele é um Deus exclusivista, ele quer assumir o trono absoluto na vida de qualquer cidadão que se achegue a ele. Ele não admite que nenhuma outra situação aconteça nesse gênero, que nenhuma outra religião, de nenhum outro Deus seja pelo menos falado pelos seus adeptos. Então, no livro de Oséias 13, ele manda passar a espada até mesmo nas mulheres grávidas, partir ao meio, abrir a barriga delas. Veja a crueldade desse Deus. Então ele é intolerante, cruel, sanguinário, genocida, infanticida, misógino, quando ele manda matar mulheres sem a menor piedade, não é para menos. Ele manda destruir os próprios animais, ele manda matar, ele manda saquear os tesouros dos povos. Veja, que Deus, hein? Esse é o Deus do povo judeu. Agora, isso tudo que eu estou falando aqui, fica somente aqui. Não vá querer fazer que nem aquele maluco, aquele pastor que foi lá em Israel, pegou a Bíblia, foi lá em Israel, diante do Kotel Hamaravi, o Muro das Lamentações, e lá ele começou a pregar, achando que o povo judeu lá, os judeus ortodoxos, são mega, ultra ortodoxos, ia dar atenção para ele. Aí, meu amigo, caiu do cavalo, praticamente quase foi linchado lá, passou uma vergonha absurda. Isso correu o mundo todo, as redes sociais aí, esse vídeo tá viralizando nas redes sociais. Esse pastor Alan Chaves, né, parece, ele foi expulso porque ele desacatou o povo judeu. Então veja, não tente pegar essas ideias e ir para o meio do povo judeu e começar a descrever as características,
as qualidades pessoais desse Deus, do Deus do povo judeu, que é arriscado você não voltar andando de lá, entende? Então veja, Deus é tudo isso e tem muito mais, tem muitas outras coisas. Ele é um Deus horrível de lidar com ele. Aí eu entendo porque os certos cristãos dizem, olha, com Deus ninguém se brinca. Claro, ele não tem senso de humor, ele é um Deus totalmente esclerosado, não tem o mínimo de alegria. Também ele já é muito velho, né? Um Deus muito antigo, é um Deus que realmente já passou da data de validade, né? Esse é o Deus do povo judeu, é o Deus que os cristãos querem para si também. O pior é isso, gente, é que o povo evangélico querem esse Deus para si, para depois sair por aí pregando, dizendo que esse é o Deus de amor, é o Deus que se importa com você, é o Deus que não deixa faltar pão, que não deixa isso, que não deixa aquilo. Mas olha as características desse Deus, gente, que eu acabei de descrever para vocês. É um Deus totalmente insuportável. Você, meu amigo evangélico, não queira ter esse Deus. Não queira, porque você não vai subsistir diante dele. Primeiro que você não vai agradá-lo. Não vai agradá-lo. E não é pela fé que você vai agradá-lo. Como está lá em Hebreus 11. Não é só simplesmente pela fé, não. Você precisa fazer uma série de coisas que ele exige para você poder agradá-lo. Então, eu te aconselho a ficar com seu Jesus Cristo, porque o Deus dos judeus é um Deus muito mais sério, muito mais sério. Então o povo evangélico, eles querem, não se contentam só com Jesus. Jesus não é suficiente para você, não? Eu acho que é, não precisava mais de Deus, do Deus Pai, o Deus do Velho Testamento, da Velha Aliança, como vocês dizem, o Deus do povo judeu. Eu acho que Jesus estava de bom tamanho para vocês. Afinal de contas, né, 6 por meia dúzia é a mesma coisa. Tanto um quanto o outro não faz merda nenhuma por ninguém. Essa que é a verdade. É uma vergonha o que vocês passam na religião de vocês, falando do Deus de vocês, falando das maravilhas, que ele é um Deus isso, que ele é um Deus aquilo, enchendo a bola dele, enchendo o saco dele de grandeza, enaltecendo, sendo que vocês mesmos não têm experiência nenhuma com essas coisas que vocês falam, com as obras desse Deus de vocês. Então, eu fico muito assim, eu fico inquieto quando eu vejo um crente dizendo falando de Deus, uma hora ele fala de Deus, outra hora ele fala de Jesus. Aí, como se não bastasse, ainda tem o Espírito Santo, que é a terceira pessoa. São três deuses, que juntando os três não dá um sequer. Todos os três é a mesma merda, não serve para bosta nenhuma, nem como papel higiênico não dá para usá-los. Então é complicado. Ao contrário do Deus do Velho Testamento, Jesus, que é o personagem central do Novo Testamento, que é o Deus dos cristãos, ele concentra em si toda a plenitude da divindade do Deus dos judeus. Se juntar os três, não dá um. Não basta Jesus Cristo, que não faz nada por ninguém. Deus, o Deus dos judeus, também não faz nada por ninguém. Todas essas descrições que eu dei, essas características pessoais do Deus dos judeus, é apenas no papel. Na prática não tem nada. Me prove ao contrário. Me mostre alguma ação que esse Deus tenha feito. Não tem. Então Jesus Cristo, ele é o oposto desse Deus. Se esse Deus aqui, ele era impaciente, Jesus é muito longânimo.
Esse aqui matava por qualquer coisa. Jesus não. Jesus perdoa qualquer tipo de criminoso. Pode ser aquele que matou pai e mãe, que deu várias marretadas, que tocou fogo na casa com a mãe, com o pai, com o filho dentro, não tem problema. Qualquer criminoso Jesus perdoa. O pedófilo, o abusador, o estuprador, o político, qualquer tipo de criminoso, tudo, já botei tudo na balança. Jesus perdoa, basta dobrar o joelho, pedir perdão, colocar a Bíblia debaixo do braço e pronto, você já é uma nova criatura. Jesus perdoa a tudo e a todos, ao contrário do Deus do Velho Testamento. Por isso que eu digo para os cristãos ficar com Jesus do Novo Testamento, porque o Deus do Novo Testamento ele é mais acessível, ele é mais besta para a gente enganar ele, né? Ele aceita. As pessoas podem fazer qualquer prática errada aí e corre para ele e ele abraça. Já o Deus do Velho Testamento, ele é mais violento, ele é mais tirano, ele é colérico, ele é bipolar, é esquizofrênico, é temperamental e ele não dá explicação para ninguém. O Deus do Velho Testamento, ele não dá explicação para ninguém. Não vá lá que ele não vai te dar nada, né? Jesus também não dá explicação para ninguém. Então esses seres aí, seres mitológicos, eles são apenas personagens das literaturas, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento. Eles estão ali, entende? O campo deles é a Bíblia, o Tanar, a Torá, para o Deus dos judeus, o Novo Testamento para o Deus dos cristãos, Jesus Cristo. Esses, tanto o Velho Testamento quanto o Novo, é o habitat deles, né? O habitat do Deus de Israel é a Torá e o Tanar. O habitat do Deus dos cristãos é o Novo Testamento. Aí, nessa área, eles fazem de tudo. Eles são senhores de si. Eles resolvem tudo, eles têm todos os poderes dos mundos, dos universos, das galáxias. Eles fazem tudo. Saindo daí, desse campo de retenção que é a Bíblia, eles não fazem nada. É uma vergonha, é uma decepção, é uma tristeza alguém dizer que está com Deus e que adora Ele, sendo Ele o Deus do Velho Testamento ou Jesus, porque eles se confundem, né? Na cabeça do crente, ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem ele está clamando, se é Deus do Velho Testamento, se é o do Novo, se é o Espírito Santo. É uma confusão. E por mais que se tente trazer um esclarecimento à luz da visão religiosa, da teologia, da exégese teológica, a coisa se complica mais ainda, porque a religião, ela é um terreno de areia movediça. Você vai pisando e você vai se afundando. Então não tente entender os mitos religiosos, tanto do povo de Israel quanto dos cristãos, que você não vai conseguir a partir da ótica religiosa, da teologia. Não tente entender. Você vai se perder e não vai chegar a lugar algum. Então, meus amigos, eu trouxe aqui, eu espero que tenha dado para entender